Como saber se uma pessoa é boa ou não? Interessante. Cara, essa é uma pergunta, obviamente, bem complexa, né? Ela abre várias possibilidades, mas a gente pode definir algumas linhas que a gente pode seguir para tentar identificar uma pessoa como sendo boa ou não, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a primeira camada desse questionamento e a gente levar, conduzir a nossa lógica através da ideia das ações e dos princípios e valores das pessoas, talvez a gente consiga ter um norte interessante para saber se essa pessoa é boa ou não, né? Mas é claro que isso é só em primeira camada, tá? E eu vou explicar o porquê que esse vídeo é tão interessante, né? Porque se você olhar, por exemplo, coisas que são consideradas como sendo próprias de uma pessoa de bons valores, bons princípios, né? Então, a forma como ela trata outras pessoas, a forma como ela trata, talvez, animais, crianças, todos aqueles símbolos, né, que você vê que envolvem cuidado, empatia, esses valores que são praticamente universais, fica mais fácil da gente poder definir se uma pessoa seria boa ou não, né? Então, dentro de um cenário básico ali, de um exemplo bem primário, né? Se você comparar duas pessoas, a forma como elas lidam com um cachorro na rua, a forma como elas tratam talvez o porteiro, né, quando chegam em casa, a gente começa a ver que existe ali algo que está direcionado para como essa pessoa trata outras pessoas e como ela interage com o mundo, né? Se é de forma às vezes rude, soberba, egóica, ou se é de forma empática, respeitosa, acolhedora. E nesse sentido, observando uma frequência de atitudes, a gente consegue ter mais ou menos essa noção ali de separar primeiramente o que seria uma boa pessoa do que seria uma pessoa não tão boa assim. A grande questão, que eu acho que é o principal desse vídeo, é que se a gente começa a descer um pouco mais nas camadas em relação a essa reflexão, a coisa já começa a ficar um pouco mais complexa. Justamente porque a gente precisaria definir primeiramente qual que é o conceito de bondade e qual que é o objetivo que a gente quer atingir para que a gente considere como sendo uma boa ação ou não. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes ações que são vistas de fora, né, sem considerar contexto, sem considerar todo o aspecto do quadro em geral, observar só um frame é muito difícil da gente conseguir dizer se aquela ação é boa ou não, porque isso vai depender claramente de quais são as intenções e quais são os resultados que aquilo gera dentro de um possível objetivo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui ilustrativo, que é o exemplo que eu achei bem interessante, né? Então eu quero parafrasear aqui para vocês, que é, por exemplo, você está com um carro, está subindo um morro em direção à sua casa, e você vê ali uma pessoa que você conhece e que você sabe que aquela pessoa ali ela luta contra a balança, ela tem problemas relacionados ao acúmulo de tecidos adiposos, né? Então a pessoa está acima do peso, está correndo riscos ali talvez de diabetes, de outros problemas, né? De entupimento de veias e artérias, enfim. E aí naquele instante, se você considerar, né, sobre a ótica de um observador externo, né? Então você vê a pessoa ali dentro do carro, podendo dar carona ali no sol quente, podendo dar carona para aquela pessoa, e a pessoa não dá essa carona, você pensa, nossa, que pessoa cruel, né? Ela podia muito bem dar carona para o amigo dela para terminar de subir o morro ali e chegar em casa, né? Só que ao mesmo tempo, essa bondade pontual, por exemplo, ela é uma bondade que ela é vista sem considerar o contexto de que aquela pessoa que está subindo o morro, ela talvez precise necessariamente daquele exercício. E que, por mais que uma vez na vida ajudar a pessoa ali não necessariamente mude o quadro como um todo, né? Então, uma vez que você der carona não vai fazer a pessoa se complicar mais dentro do seu quadro, mas tem a ver com o fato de que os contextos precisam ser observados e entendidos dentro dos objetivos, né? Então, se você observa esse frame somente, você pode muito bem julgar
como sendo uma pessoa terrível que não deu carona, sendo que quando na verdade essa pessoa pode estar com a intenção realmente de estar ajudando o amigo dele, é, deixando que ele faça os exercícios que futuramente tendem a ser benéficos, melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, estender a sua expectativa de vida, considerando que muitas doenças são derivadas do acúmulo de gordura, do sobrepeso, enfim. Então, o que eu achei muito interessante desse exemplo, por mais bobinho que ele pareça, é que se a gente começa a ter ele como um exemplo e pegar outras situações do dia a dia, aí a coisa começa a ficar interessante. Porque muitas vezes o que a gente considera como sendo bom na nossa ótica não necessariamente vai ser aquilo que vai ser bom para uma pessoa, para uma outra pessoa em outro contexto, e muito menos se essa bondade ela vai surtir efeitos positivos no presente ou no futuro. Porque numa ideia de preferência temporal, as coisas mudam bastante, né? Então, a gente vê, por exemplo, muitos casos, né, de pais ali que querem agradar os filhos, muitas vezes, né, na criação, ali no dia a dia, só que muitas vezes as atitudes de querer agradar os filhos terão prejuízos muito grandes no futuro, né? Então, muitas vezes, por exemplo, quando você quer agradar o seu filho ali, comprando sorvete de algum fast food famoso, quase que eu falo o nome aqui, já ia me complicar, né? Mas comprando uma sobremesa ali de algum fast food famoso ali todo final de semana, naturalmente aquela criança ela vai se alegrar, vai te ver como uma pessoa incrível, porque os parâmetros dela têm a ver com as recompensas ali, né? Então, e ao mesmo tempo, os pais que talvez privem, né, que controlem mais, né, talvez privar por completo também não seja o caminho, né? Acho que os extremos eles são problemáticos de qualquer jeito. Mas às vezes aquele pai que em vez de ser toda semana, vai uma vez por mês, algo do tipo, né? Ele às vezes é visto como o grande vilão, né? Só que se a gente pensar nas intenções e nos efeitos disso a longo prazo, muito provavelmente essa privação de algumas recompensas imediatas, ela está sendo sim algo que vai surtir efeito a longo prazo benéfico para essa criança. É por isso que é tão complicado quando a gente fala sobre essa ideia de criação, de intenções, porque isso varia muito da própria percepção individual dos pais, né? Então, aquilo que acredita que vai ser bom para o seu filho não necessariamente será, assim como também, às vezes, erros que são cometidos ali, que geram muito sofrimento, né? Às vezes, foi algo que vai engrandecer, de fato, aquela criança. Então, saindo um pouco desse exemplo dos pais, uma coisa mais pontual, mas pensando na vida como um todo, é muito difícil da gente dizer se uma pessoa é boa ou não, porque a gente precisaria ver o quadro como um todo, né? Outro exemplo que exemplifica muito bem isso é na historinha tem um adulto, né? Um adulto está lá no parque e tal, e aí ele vê uma criança ali perto dele, ele sai correndo, empurra a criança fortíssima no chão, e as pessoas que estão ali de fora, por exemplo, acabam por olhar esse cara como sendo um simples monstro, né? O que leva um cara a empurrar uma criança de forma tão abrupta no meio de um parque, né? A grande questão é que esse frame observado de forma única e isolada, realmente é difícil de tirar outras conclusões. Mas se você abre um pouco mais o quadro e observa o contexto como um todo, um pouco mais aberto, você consegue ver que logo acima dessa criança estava despencando um galho extremamente pesado que provavelmente poderia sanar a vida dessa criança, né? Então foi um ato heróico, foi um ato de salvar, e que aquela era a única maneira que deu tempo de fazer aquilo. Então, no final das contas, esse vilão dentro de um frame, ele pode muito bem ser um grande herói se a gente abrir um pouco mais o quadro, né? Então é por isso que é tão complicado quando a gente está falando sobre julgar pessoas, julgar coisas, porque a gente não sabe os contextos, a gente não sabe como isso vai necessariamente afetar outras vidas no futuro, e a gente pode estar cometendo grandes atrocidades morais quando a gente culpa, né? Quando a gente condena pessoas inocentes, né? Pessoas com boas intenções, com boas ações, por estar vendo simplesmente alguns frames ou por estar seguindo algum tipo de maré
de cancelamento, como acontece hoje em dia, né? Então a gente já viu vários casos ali de pessoas que se posicionam completamente agressivas numa ideia de condenar outras, e aí posteriormente a gente descobre que talvez não era bem aquilo que estava sendo propagado. É por isso que eu falo que tem que ter muito cuidado quando a gente está falando sobre essas ações de cancelamento, de tudo isso, porque a gente pode estar entrando num lugar muito perigoso, tá? É, queria pedir para vocês aí, se vocês estiverem gostando, tiverem até aqui agora, se inscrevam, né? Se você não é inscrito, se gostou, deixa o like, se não gostou também pode dar o dislike. É uma forma de me incentivar e de mostrar se o caminho está certo, se o caminho é esse. E no mais, só gratidão. Até a próxima. Valeu!